Nós começamos agora. É uma síntese, hein? É uma síntese. E esse é o motivo de nós estarmos aqui. Porque coloquem isso na memória de vocês. Futebol, o único esporte que quem pratica profissionalmente não sabe as regras. Futebol, o único esporte que quem ganha dinheiro com ele não sabe as regras. Perguntar para qualquer profissional que joga basquete, handball, primeira coisa que ele faz é saber as regras. Conversa com um jogador profissional de tênis. Primeira coisa, as regras. Falo com, não vou dizer propriedade, mas com bastante conhecimento de causa, porque eu recentemente fui dar uma palestra para os jogadores da Seleção Brasileira Sub-20, fui dar para os jogadores de equipes renomadas, e a primeira pergunta, quantas regras tem o futebol? E era um X, assim, ó, 5, 7, 15, 17, 20, 50. Raramente um jogador coloca 17. As poucas vezes que acertou, eu fui lá perguntar, onde você aprendeu que tinha 17? Ah, professor, eu não sei que tinha 17, eu coloquei um X aí. Verdade. Eu fui em uma palestra para 80 jogadores sub-20, Fluminense, Palmeiras, Desportivo Brasil e Grêmio. Olha, 4 equipes. E apliquei um teste sobre regras antes de começar e tinha essa pergunta. 2 acertaram e os 2 falaram que chutaram. Não sabiam. Então, futebol, o único esporte que quem pratica profissionalmente não sabe as regras. Sabe sim que o lateral tem que cobrar com a mão, que o tiro de meta, isso tudo que nós sabemos, né? Mas as regras não sabem. E nós, operadores do direito, e nós que vamos atuar, não vamos saber como um árbitro de futebol, até porque não precisamos. Mas nós temos que saber o que existe para dar a nossa opinião, para sustentar a nossa defesa. Como disse o Dr. Caio, já leu o livrinho? Já entendeu o que diz? Né? São mudanças que acontecem, não sei se os senhores e senhoras vivenciaram na Copa São Paulo. Uma coisa de regra, o jogador recuou, saiu da essência da regra, realmente não sabe. E a Europa diz, futebol brasileiro é o futebol no mundo que tem a maior quantidade de gols impedidos. Por quê? Porque a regra do impedimento é uma regra para os inteligentes. Tem que entender a regra. Tem que conhecer. Se não raciocinar, se não pensar, vai fazer gol impedido. E gol impedido não vale. Vamos seguir ou não? Quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Bom, não preciso dizer, né? Apesar de estar aqui na casa, na OAB, toda e qualquer opinião, mesmo crítica, mesmo elogiando, a opinião é minha, não é da casa, não é do Patrick, não é do Dr. Livre, não é do Dr. Caio. Quem está sendo crítico ou fazendo alguma coisa não tem vínculo nenhum, sou eu que estou apresentando. E aí nós temos que começar dando uma canetada. A gente tem que começar dando uma canetada. Geralmente a gente chega aqui, todo mundo fala assim, não, limite. Aqui é o limite. E aqui? Aqui é o limite. E aqui é o limite. E quando eu for lá? Me dê uma canetada. Aí está o grande debate e a grande discussão. Geralmente a gente começa e fala assim, você tem a caneta e quer mudar uma regra de futebol. O que você faz? A maioria, quando eu vou, fala assim, acaba com esse impedimento aí, que isso atrapalha demais o jogo de futebol. É ou não é? Eu já pitei jogo sem o impedimento. Taticamente, o jogo é horrível. Não tem jogo. Já foram feitas várias experiências de jogo de futebol sem impedimento. Perde a graça. Tem que conhecer tática, tem que conhecer técnica de posicionamento de equipe para saber o quanto que o impedimento é inteligente. Né? O futebol brasileiro não usa tanto, mas o futebol inglês usa a regra do impedimento de forma tática como ninguém. Eu já vi equipes ganhar o jogo porque serem fracas tecnicamente em relação ao adversário, mas o que chama-se encurtou o espaço do campo com impedimento, sufocou o adversário e ganhou o jogo. Equipes que só jogavam dessa forma. Então, o impedimento é tático. E vai o meu parecer.
As regras de futebol são inteligentes. As regras do futebol são perfeitas. Precisa de adequação? Lógico, precisa de mudança? Sim. A mudança do goleiro, quando a gente assiste a Copa de 70, do recuo da bola para o goleiro, foi uma evolução maravilhosa para a dinâmica do futebol. Precisam, sim, de modernidade, mas as regras são perfeitas. Mas, quem tem poder para mudar a regra do jogo? Não é o presidente da FIFA que tem a caneta, não somos nós. Isso nós temos que entender. Mudar a regra do futebol, qualquer pessoa pode encaminhar para a confederação, para que a confederação envie a este órgão, International Football Association Board. Então, todos chamam os velhinhos do board. Foi criado em 1886 por quem? Quem criou o futebol? No Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda. Lá que foi criado o futebol, eles criaram as regras e foram esses 4 senhores, essa é a foto, que iniciou a International Board. Só que todo mundo fala, os velhinhos do board não mudam, eles são muito conservadores. E aí, antes da gente ter a caneta, que são eles, é esse órgão que faz a mudança, International Board, que é o guardião das regras de jogo, que controla as regras, que tem reuniões para decidir isso, olha o que tem que pensar antes de mudar uma regra de jogo. Primeiro, caráter econômico. Antes de dar a canetada, o que é caráter econômico? O futebol é para pobre, o futebol é popular. Vocês vão ficar estarrecidos agora. A rede que tem na trave não é obrigatório pelas regras. Não é obrigatório ter rede. Por quê? Tem lugar no mundo que pratica futebol profissional sem rede. Por quê? Não tem dinheiro para comprar. E o regime de governo são 209 países praticando o mesmo esporte com as mesmas regras. Se não alterou, a ONU são 196 países. Sabiam disso? A FIFA tem mais países filiados do que a ONU. Então, olha o esporte que nós estamos falando. Olha o esporte popular. Então, eu vou mudar uma regra de futebol onde um desses países tem um regime de governo, tem lá um sheik, tem lá um autoritarismo que ele fala, pode, não pode. Olha o que tem que pensar antes de dar a canetada. Esse guia é universal. Essas são as regras antes de decidir, para jogar em qualquer lugar do mundo. Caráter econômico, não trazer custo. Não trazer, fazer com que o esporte seja elitizado. Já escutaram falar? O futebol é idiota, permite só 3 substituições. Por que não permite 10 substituições? Já ouviram isso ou não? Alguém podia dar essa canetada? Entenderam qual é a resposta? Imagina que fossem 10 substituições. O time mais rico não teria 2 times, um jogando e outro suplente com os melhores jogadores do mundo? Fariam 10 substituições, entrariam os melhores e o time pobre não poderia fazer a substituição. Eu tive... Quem aqui é corintiano? Corintiano deve ter bastante, né? Tem pouco também? Eu estive no jogo Corinthians e Tolima. Lembram desse jogo? Não lembram, né? Eu estive nesse jogo. Passa. Senhores, senhoras, entro no vestiário porque o jogo no Pacaembu, o 4º árbitro é brasileiro. Fui eu. Eu entro no vestiário do Corinthians. Primeiro jogo do Corinthians no ano, praticamente, com os profissionais. O Corinthians estreava um uniforme, um agasalho cinza, que eu tenho até agora aqui na memória. Espetacular. Da Nike, né? Assim, espetacular. Entro no vestiário. O Ronaldo tinha um preparador físico exclusivo dele. O Roberto Carlos tinha um massagista só para ele. O senhor Mano Menezes... Não, era o Tite. Tite me cumprimenta.
e tudo bem, tá toda a diretoria, diretor de esporte, olha, eu preciso saber a relação dos jogadores que vão jogar. Não, você, por favor, conversa ali com o diretor, eu vou falar com o diretor, ó, quem está cuidando disso é o meu assistente administrativo, fui falar com o assistente administrativo. Não, não, quem tem a relação é querendo dizer para vocês, o staff era espetacular. Tinha lá preparador físico, uniforme de primeira, coisa espetacular mesmo. Senhores, eu saio dali, e senhoras, né, sempre, e vou ao vestiário do Tolima. Me apresento lá, eu sou quarto árbitro, professor, estou muito apurado aqui, estou cuidando de tudo, eu tenho que cuidar do uniforme, tenho que cuidar disso, você pode esperar um instante? Espera um instante. Professor, aproveitando, nós não temos bola para aquecer, dá para você emprestar umas 3 bolas para a gente aquecer? Não tinha bola para aquecer no vestiário. Daqui a pouco, esse mesmo rapaz pegou um saco de batata, sabe um saco de batata? Chegou no meio do vestiário assim, virou aquele monte de chuteira, sabe? E gritou para os jogadores assim, ó, cada um pega a sua chuteira aí, ó. E ele estava correndo para lá, correndo para cá, tinha uma pessoa que era o técnico, cuidando de tudo, cuidando de documento, de relação, de tudo. Não tinha bola para aquecer, não tinha nada, e essa equipe eliminou o Corinthians com Ronaldo, Roberto Carlos, Danilo. Isso é o esporte que nós estamos falando. Isso é o esporte que nós temos que pensar no caráter econômico. Se aquele jogo, as regras permitissem 10 substituições, qual a chance do Tolima? Jogador cansado, entra 10 de primeiro nível, o Ronaldo naquele dia não está bem, o Roberto Carlos não está bem, o Danilo não está bem, tira 5, 6 jogadores, e a outra equipe? Não permite. Então, olha o que a gente tem que pensar nesse esporte antes de sugerir e antes de propor. São os princípios que norteiam as regras de futebol. Bom, vamos falar dos velhinhos do board de novo? Olha os velhinhos do board. Normalmente, a International Board se reúne 2 vezes por ano, assina em algum castelo lá na Escócia ou na Irlanda, e sai uma foto depois de uma das reuniões. E aqueles velhinhos que nós vimos primeiro, quem são? Os presidentes das 4 federações, inglês, Irlanda, Escócia, País de Gales e mais o presidente da FIFA. Essas 5 pessoas que têm a caneta para mudar uma regra de futebol, com muito conservadorismo. Michel Platini faz parte. Vocês veem que já não são mais os velhinhos, são estudos. Então essa foi a reunião. É isso mesmo, 13 de janeiro de 2014. Acho que ninguém tem informação tão atualizada como essa. Agora, neste mês de janeiro, essa International Board deu uma revolução depois de mais de 100 anos, 126, 128 anos, né? Que acho que talvez vocês não ouviram nem divulgar. Escutou alguma coisa, Lívio? Apesar que estava de férias, né? Escutou alguma coisa? A partir de agora, a International Board é um órgão autônomo, independente, criado nesta reunião, agora com princípios de governança corporativa, com princípios de governança, um órgão independente, com estatuto que não tinha, vocês vão ficar abismados. É uma organização totalmente autônoma, independente e com estatuto próprio, com sede na Suíça, de acordo com a legislação suíça, onde tem os fundadores, que são os presidentes das 4 federações e mais o presidente da FIFA. E, como conselho de administração, os secretários ou talvez um ou outro diretor de uma dessas entidades, com seu estatuto próprio. E este é o órgão que a partir de agora vai cuidar das regras de futebol. O que precisa para aprovar uma regra de futebol? Uma alteração. Propor para a associação membro, CBF, por exemplo, que encaminha para a International Board, e lá a International Board vai aprovar ou não a mudança dessa regra, sendo obrigatório maioria absoluta. A FIFA tem direito a 4 votos, representando 205 países. E mais os outros 4 países, cada um com direito a 1 voto. Então são 8 votos,
onde, para aprovar, precisam de 5 votos. Ou a FIFA convence um dos 4 do Reino Unido, ou alguém do Reino Unido convence a FIFA de que tem que mudar a regra. É fácil essa canetada ou não? Ficou claro? Alguma dúvida sobre o International Board? Sabia disso, Tocaio? Bastante, né? Bastante. Agora, essa mudança é muito recente e é importante. Então, para mudar a regra de futebol, é necessário passar pela International Board. Regras de futebol, vamos falar. Nós temos que ter o livrinho, como disse o Dr. Caio. Está aqui, um livro oficial editado pela FIFA, somente nesses 4 idiomas, inglês, alemão, francês ou espanhol. Aqui tem um em espanhol. A FIFA edita somente nesses idiomas. E já tem erros de eliminatórias de Copa do Mundo que um árbitro japonês cometeu um erro grave, o jogo foi anulado, a única história de jogo anulado na FIFA, eliminatórias da Copa, porque quando traduziram para o japonês, traduziram errado, e o árbitro cometeu o erro lá num pênalti, e a FIFA teve que anular um jogo porque foi erro de direito, que nós ainda vamos falar na terceira noite sobre erro de direito. Agora, temos que ter isso aqui. Quero conhecer as regras? É isso aqui que nós temos que saber. Aonde nós encontramos? Esse material está disponível, tá? Ali está o link no site da FIFA, se é de domínio público, tem as regras de futebol nesses 4 idiomas. A CBF contrata um tradutor juramentado, traduz para o português. No site da CBF, nós temos também o livro de regras em português, que é este. Este é o livro oficial das regras de futebol. Operadores do direito, temos que ter, né? E quais são as regras? Vamos apresentá-las? As regras são essas, ó. As 17 regras. No nosso curso, nós vamos ver com mais ênfase a regra 5, a regra 11, a regra 5, a regra 11 e a 12. Só que nós vamos ver com mais ênfase. As outras, nós vamos só dar uma passada. Além das 17 regras, também existe procedimentos para determinar o vencedor de uma partida, que é pênalti, disputa desde o ponto penal, o 4º árbitro, as próprias interpretações das regras, que a FIFA hoje coloca no livro oficial. Isso aqui tudo não são as 17 regras. Depois, qualquer pessoa quiser dar uma olhada aqui, as 17 regras são simples. No começo, é pequeno. São poucas páginas. No final, a FIFA coloca interpretações e diretrizes para os árbitros. Interpretação da regra para o árbitro seguir. Tá? Então, nós temos todas as interpretações. Aí estão as 17 regras. Vamos passar bem rápido por algumas delas e com algumas curiosidades. As regras, a gente vai dar é síntese, hein? Vamos passar bem rápido. Regra 1, ela fala do campo. Campo de jogo. O que é o campo de jogo? Qual é a dimensão? O que a gente tem? Quais são as medidas? E a gente discute. Por que tem campo maior, tem campo menor? O interior do campo de jogo é igual em tudo. Agora, o comprimento e a largura, aqui tem o mínimo e o máximo. Então, na regra 1, que fala sobre as dimensões do campo. Olha quantos erros a gente comete. Olha as coisas que acontecem. Quem é mais antigo aqui no futebol deve lembrar. São coisas que passam, hein? Quem aqui lembra do Jorge Mendonça no Guarani? Lembra do Jorge Mendonça, né? Fazia muito gol de falta, não fazia? O estádio do Guarani ficou comprovado. Como ele batia a falta bem, a trave era maior do que o que estava na regra. Era mais alta. Isso foi comprovado? Eu tinha ouvido já. Isso é real. E aí todo mundo questiona, mas se era maior para ele, o adversário também, porque podia cobrar falta. Só que olha a diferença. Ele ficava batendo falta e treinando, sabendo que tinha 10 centímetros a mais, 12 centímetros a mais, era mais fácil para ele ou não era? E fez inúmeros gols. Meus amigos e minhas amigas, o futebol tem tanta coisa que se a gente vivencia ele, vai falar, a regra diz que a trave tem que ser branca. Todos os lugares que a gente assiste jogo de futebol, a trave não é branca? No estádio do Boca, o pé amarelo e azul. No estádio do River,
Vermelho. Na Argentina, não. Ninguém consegue fazer com que eles façam pinto aquele de branco. Ninguém consegue. Aí tem alguma coisa de errado nisso? Lógico que tem. O jogador atacante treina ali e tem a referência. Quando ele vira, ele vê aquele pintado de amarelo e de azul, e o adversário? O adversário não treina, não tem isso. E ninguém consegue. O árbitro é culpado? O árbitro tenta e não consegue. Mas os argentinos falam, aqui não, aqui ninguém muda. Nem a FIFA muda. Já vi jogo de eliminatórias e não deixaram pintar. Lá. Está errado, de acordo com a regra. A regra diz, se o adversário pegar e falar, assim eu não jogo. Se o adversário falar, assim eu não jogo. O comissário da partida vai ter que tomar conta disso. Eu já me deparei com isso. E pegaram tinta e pintaram no News of the Boys. Foi jogar contra um time uruguaio, o nacional do Uruguai falou, eu não jogo com aquilo pintado. Foi lá no nosso vestiário da arbitragem e falou, eu chamei e falei assim, não vai ter jogo, ou vocês pintam ou não vai ter jogo. Duvido que você não vai fazer jogo. Não, vamos embora. O time está com a razão. Foram lá e pegaram a tinta e pintaram de branco. Parece besteira? Parece. Ah, isso é só aqui na América do Sul? Não. Alguém do senhor já tiver a oportunidade de ir no vestiário do Chelsea? Na Inglaterra? Sabe como que é o vestiário lá? Ali é o túnel para você entrar para o campo do vestiário do visitante. Na parede tem um espelho. Sabe o que aparece no espelho? O espelho é aquele que tem a técnica de que diminui. Então o jogador quando entra, ele se sente pequeno. Não é assim tão pequenininho, né? Diminui um pouco. Ele olha e fala, caramba, eu estou deprimido hoje. E no vestiário do Chelsea, o espelho aumenta. O jogador vai entrar e ele, pô, estou musculoso, estou bem. É besteira isso? É psicológico, né? É psicológico. Na Inglaterra. Na Inglaterra. A regra 2. Regra 2 fala da bola. Ah, o que isso tem a ver? A regra fala dimensão da bola, tamanho. Putz, é pequeno, a pessoa não sabe do tamanho da bola. Tem diferença isso? Muito significativa. Eu apitei inúmeros jogos fora do Brasil, em altitude. Lembra do gol que o Tafarel tomou contra a Bolívia? Lembra desse gol? Aquele gol foi porque ele não sabia da calibragem da bola. A bola tem libras, mínimo e máximo de acordo com a regra. 10 ou 12, dependendo até do fabricante. Eu só tenho uma vez que um goleiro chegou para mim, eu fui apitar um jogo no Equador, ele chegou para mim e falou assim, professor, com quantas libras está o jogo, está a bola? Aí eu peguei e falei para ele, 9. Ele, então tá bom, professor, eu treinei com 10. Foi o Pato Bonduzieri, goleiro do Boca Juniors. Tem muita diferença. O jogo é no nível do mar ou não? O jogo é em Santos? Tem que ser outra libra. Uma equipe brasileira vai jogar na altitude, o que os países da altitude fazem? Infla a bola, coloca a bola com 15 libras. Eu já presenciei gandula com bomba atrás do gol, depois que os árbitros calibraram, enchendo a bola e deixando. Favorece quem? Daqui a pouco a gente assiste o jogo na televisão, a bola não está assim? Favorece quem? A equipe que está acostumada na altitude. E a equipe que sai daqui para jogar lá, não está acostumada, nem tomou esse cuidado, nem acompanhou. E está na regra de futebol, a libra mínima e máxima. O importante, a equipe treinar na altitude com a mesma calibragem que vai ser utilizada no jogo. Só que as equipes mandantes querem bola mais cheia. Parece pequeno, né? Mas poucas pessoas se atentam a esse detalhe e está na regra. Vamos seguir? Bem rápido. Regra 3, número de jogadores. Essa que determina... Ah, tá bom, jogadores são 11, tudo bem. Cruzeiro, quem é que é São Paulino? São Paulino, né? Cruzeiro eliminou São Paulo em uma Copa Comebol por conhecer a regra do jogo. Quem de vocês lembra? O árbitro expulsou 2 jogadores do Cruzeiro, daqui a pouco teve um jogador do Cruzeiro que fez um pênalti, foi expulso, 1-0 para o São Paulo, e o Cruzeiro com 3 expulsos. O Cruzeiro fez o famoso cai-cai, naquela época não tinha regulamento, simulou uma lesão, perdeu o jogo de 1-0. Veio jogar no Morumbi contra o São Paulo, ganhou de 2-0 e eliminou o São Paulo. Era claro que se o Cruzeiro jogasse com 3 a menos contra o São Paulo,
o jogo ia ser 5-0 lá no Mineirão. Lembram da Batalha dos Aflitos? Do Grêmio? Grêmio Náutico? O Grêmio quase colocou isso em prática. Estavam estudando para colocar isso em prática. Porque essa regra que fala do número mínimo de jogadores para o jogo continuar ou não. São 7 jogadores. Então, tem que conhecer. Aqui nós só estamos passando rápido pela regra, hein? Tem que buscar o livrinho e depois dar uma olhada. Regra 4. Equipamentos de jogadores. Futebol é para quê? Para pobre, né? Foi isso que nós falamos? Se o futebol é para pobre, então não vamos fazer muita exigência, né? Não precisa de raquete de tênis, não precisa de taco de golfe, é isso ou não? Camiseta, calção, meia e chuteiras. Concorda ou não? Equipamento obrigatório. Né? O que a gente tem ali grande? Uma caneleira. Passou a ser obrigatório. Aí vamos lá. Senhores e senhoras, quantas vezes vocês acham que as indústrias de material esportivo foi lá na International Board, nos velhinhos, né? Oh, vamos colocar caneleira obrigatória. Né? Quantas vezes vocês acham? Quantas vezes vocês acham que a indústria de material esportivo quer colocar mais coisas? Muito. Lobby. Vão lá fazer inúmeras vezes. Tem que colocar, tem que colocar. E a International Board que tinha caneta, o que falava? Não. O que falava? Não. Hoje é obrigatório. Sabe por quê? Por causa exclusivamente do departamento médico da FIFA começou a dar um parecer que tinha muita lesão e tinha surgido uma doença no mundo, AIDS. E evitaria isso. A International Board pegou e falou, agora nós estamos convencidos. Não. Quanto vocês acham que o mundo árabe bate na porta da FIFA e fala, permite que as mulheres utilizem o véu islâmico para jogar futebol, que nós vamos ter muito mais mulheres disputando futebol. A todo momento. Para ampliar o futebol feminino, né, o mundo islâmico só vai ingressar se a FIFA permitir. E o departamento médico da FIFA fala, é perigoso. Se jogar e alguém puxar, pode trazer um problema. E aí já deu uma solução, desde que seja com velcro. E aí o mundo islâmico pega e fala, não, porque se ocorrer um acidente e alguém puxar e tirar, vai infringir os princípios da religião, que é a lei islâmica. Parece detalhe, coisa pequena. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião no International Board, onde esteve presente um vice-presidente da FIFA, que é islâmico, defendendo para que permitisse o uso e colocou o que é a lei islâmica. Até hoje não se permite. Não é fácil dar essa canetada. Olha o que a gente tem que pensar antes de dar essa canetada e permitir as coisas. Equipamento de jogadores. Está aí, só isso, básico. É nessa regra que fala o que o jogador tem que usar, como, quais são as cores. Regra 5 é o árbitro. Nós vamos falar com mais detalhe no final de hoje. Regra 6, os árbitros assistentes. A regra 6, onde fala quais são os poderes, quais são os deveres, o que o árbitro assistente pode fazer, se ele marca o impedimento, se ele marca o lateral, se ele pode marcar a falta. Então, é a regra que coloca o famoso bandeirinha, né? Regra 7, duração da partida. Quanto tempo? 45 minutos? Pode ser menos do que 45 minutos? Sim, se não tiver iluminação natural, iluminação artificial. Como que o árbitro pode acabar a partida, o intervalo? Se o jogo é de mulheres, se o jogo é de categorias menores ou de veteranos, se pode reduzir o tempo. Está tudo disciplinado nessa regra e pode mudar sim. Um acordo entre os capitães e o árbitro pode mudar o tempo de uma partida. Então, está disciplinado na regra e às vezes tem situações que favorece, desde que não beneficie ou prejudique alguém. Né? Então, esta é a regra. Regra 8, início e reinício do jogo. Quando que reinicia o jogo? Quando que é um bola ao chão? Quando que o jogo está parado, que a bola sai, que vai reiniciar com determinado tiro? É uma regra simples, mas que também existe. Regra 9, bola em jogo e fora de jogo. Muito simples essa regra, só para dizer que a bola está fora de jogo quando ela ultrapassa totalmente a linha, pelo ar ou pelo chão. Né? Diferente do basquete, né? que pode ser salva no ar.
Então essa regra só fala quando a bola está em jogo ou fora de jogo, e são exatamente esses desenhos do livro de regra. Quando está fora e quando está dentro do jogo. E se bate no travessão, no poste de escanteio, como ele está dentro do livro de regras, como ele está ali na saída, a bola está em jogo. Já viram isso? Às vezes bateu, o jogador não sabe, né? E essa bandeirinha está lá na regra 1, é obrigatório. Para quê? Para definir se é lateral ou se é escanteio. Tá na regra 1 no campo de jogo. Essa regra que diz quando a bola está em jogo ou fora de jogo. Regra 10 é o gol. O gol marcado, né? Entrar no gol, vai ser gol ou não. E aí a gente faz um parênteses. Coitado do árbitro, né? O árbitro fala, olha o que diz nessa regra sobre comemoração de gol. Essas fotos é do livro de regra, não atual, mas no anterior. Tirar a camisa, cartão amarelo. Não é poderá. Aí é claro, o árbitro deverá mostrar o cartão amarelo. Colocar uma máscara, cartão amarelo. Não é isso ou não? Se recordam aí do Neymar expulso porque um patrocinador lançou uma máscara dele, ele já tinha cartão amarelo, fez um gol, colocou a máscara e foi comemorar e o mundo caiu em cima do árbitro, né? Num jogo de Copa Libertadores, ele fez um gol por conta do patrocinador, foi expulso e o mundo caiu em cima do árbitro. O jogador algum dia abriu um livro de regras? Olha ali, nós podemos aqui discutir a International Board que colocou isso na regra, mas não criticar o árbitro. E o porquê? No México, usavam cada vez uma máscara maior do que a outra. A FIFA, para colocar um basta, proibiu, encaminhou para a International Board colocou nesta regra, usar máscara, cartão, para parar. Todo mundo critica. Ah, por que o árbitro mostra cartão na comemoração de gol que o jogador foi no alambrado comemorar? Não critica ou não? Não é isso? Mas, vamos discutir. Tem que ter um bom senso na aplicação da regra? Tem. Mas por que comprovou que tinha-se muitas lesões, muita briga entre torcedores e ocorreu, salvo algum engano, em Taubaté, um jogador foi comemorar no alambrado, próximo do alambrado, o que aconteceu com a arquibancada? A torcida se concentrou em um lugar, a arquibancada cedeu. Depois dali, colocou-se comemorar no alambrado é cartão. Lembrem do Ronaldo, lá em Presidente Prudente? Não é isso ou não? Foi para o alambrado, imagina os torcedores ali atrás. Então, para evitar o acidente, para evitar isso, puna-se. Só que o árbitro não é o culpado. Ele tem que cumprir a regra, porque isso não é matéria interpretativa. Isso é matéria exata. É matéria definida. Se o árbitro não mostrasse cartão amarelo para o Neymar, ele sairia prejudicado. Então a regra 10 é isso. A regra 11, nós vamos ver com mais detalhe, que é a regra de menor texto que nós temos entre as 17, mas a de mais difícil de ser aplicada. A regra 12 são as faltas, que é o tiro livre direto, indireto, tiro penal e as sanções disciplinares. Vamos ver amanhã, tá? Essas duas regras com mais detalhe. E a regra 13 fala dos tiros livres direto e indireto. Quando é tiro livre indireto, quando é tiro livre direto. Quando é falta perigosa, que o árbitro pode conceder um tiro livre indireto. Quando o goleiro pega a bola com a mão, que vai conceder um tiro livre indireto. Regra 14 é a regra do pênalti. Que problema, né? Invasão, avanço do goleiro ou não, a famosa paradinha, para nós falarmos dessa regra, né? Nós estávamos lá, o Brasil começou a colocar em prática aquela paradinha que era uma paradona, né? Lembra que ficou feio, e aí ficou um problema e a FIFA falava, o Brasil sempre arruma confusão. É o único lugar do mundo que cobrava pênalti daquele jeito. O goleiro caía para cá, aí o jogador fazia o gol para lá. Era feia, né? E aí foi uma discussão, e agora proíbe. E até então, pelo que tinha na regra, legal. Nada impedia. E a FIFA foi sábia, a International Board foi inteligente. Discutiu, reunião, colocou em testes. O que nós vamos fazer? E o que colocou na regra? Que o último passo não pode ter paradinha. Se quiser fazer paradinha, pode fazer quanto quiser. O último passo tem que ser contínuo. Ou seja, foi correndo. Vai chutar, se parar, está irregular. Arremesso lateral. Nossa, todo mundo fala assim, é fácil, a gente conhece a regra do arremesso lateral. Pega a bola, cobra o arremesso lateral e pronto. A regra tem suas essências, tem que ser de frente para o campo, aonde parte a bola, tem muita reversão, o local que se executa, coisa mais comum um jogador de futebol. Qual o problema se a bola saiu aqui
e eu cobrar para trás? Eu falei, tem muito problema, porque quando a regra não permite. Porque imagina quando você estiver ganhando o jogo, você querer fazer cera, e é aqui lá no ataque, lá no escanteio. Aí você fala assim, ah não, já que pode cobrar para trás, então eu vou pegar a bola, vou até lá atrás para cobrar. Então, no texto da regra é claro, no local que a bola saiu. Bom senso, que a FIFA dá 1 metro para frente, 1 metro para trás. Então, a regra 15, que fala sobre o arremesso lateral. Que bom, amanhã eu vou chegar aqui, todo mundo vai ter o livro de regra. Tiro de meta. Todo mundo fala, ah, isso é fácil? Sim, é um texto de regra fácil, tiro de meta. Que se cobra é uma forma de repor, reiniciar o jogo. Quando a bola sai na linha de fundo, chutada pela equipe adversária, você reinicia com tiro de meta, onde coloca a bola dentro da área de meta, em qualquer lado, e reinicia o jogo. Então a regra 16 é uma forma de... A regra 15, 16, 17 são regras de reposição do jogo, né? Reinício do jogo. E a regra 17 e última, tiro de canto. Escanteio para nós. Onde se coloca, como que se cobra, quando que a bola entra em jogo, a bola está ali, tocou, ela entrou em jogo, não entrou em jogo, quando que pode, como que pode fazer, o famoso gol olímpico. Muitos ouviram dizer assim, a regra 1, infringir a regra 1, chega no seu campo, faz aquele quarto de círculo diferente da regra e deixa ele mais aberto. E você vai treinando, 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 facilita para fazer gol olímpico. E tinha jogadores que faziam isso, e que fazem. Agora, o que é importante nós distinguirmos aqui? Qual a diferença de jogo amistoso e jogo treino? Nós vimos aí agora a televisão transmitindo alguns jogos treino, né? Perdão, viu? Se eu usasse, poucas pessoas conhecem essa diferença. Poucas pessoas conhecem essa diferença. Mas ela é muito grande. Jogo amistoso está sob a jurisdição do tribunal. O tribunal pode julgar. E deve, pode não, deve julgar se o jogador cometeu uma infração. Jogo amistoso vai para os dados estatísticos da equipe. Tem relatório, tem súmula. E jogo treino? Não. Jogo treino não vai para o tribunal. Ok? E um sábio experiente advogado absolveu um grande jogador. Isso é público, vou dar os nomes. Advogado, Dr. João Zanforlin, absolveu Marcelinho Carioca porque ele agrediu violentamente um jogador em um jogo amistoso. Um jogo amistoso. E ele descaracterizou de jogo amistoso para jogo treino por um motivo. A equipe não jogou com seu uniforme oficial. Porque jogo amistoso tem que jogar com uniforme. E aí ele pegou essa, o jogador estava sendo julgado no tribunal e ele descaracterizou. Isso não é jogo amistoso, não tem que estar sendo julgado aqui. Isso era jogo treino. Olha a camisa que a equipe jogou. E o árbitro cometeu esse erro, o árbitro colocou no relatório tudo, e era um jogo amistoso. Mas por uma falha, ele colocou como jogo treino, absolveu o jogador, que agrediu violentamente, a imagem mostrou, Marcelinho Carioca agrediu em um jogo, salvo algum engano, Atibaia ou Águas de São Pedro, nesses inícios de temporada. Lembra disso, doutor Caio, não? Isso acho que deve ter uns 15 anos, mais ou menos. Então, olha a diferença, jogo treino e jogo amistoso. Tem uma diferença significativa. Sabiam disso ou não? Sabiam? Não sabiam? Oh, então vou contente. A gente vai pelo menos embora aqui, pelo menos sabendo uma coisa a mais, né? Vamos aqui na regra 5. Bom, falamos já todas as regras, com exceção de 5, 12 e 11, que nós pulamos, não é isso? Vamos agora, e aí a gente acaba, viu? Já acabamos hoje. Mas aqui, a regra 5 é a regra do árbitro. Olha como ela é importante para nós, no que diz respeito a entender o que é essas decisões que o árbitro tem que tomar, que nós vimos falando lá da International Board até chegar aqui, né?
Então nós vamos falar primeiro da autoridade do árbitro. Ó. Uma partida será dirigida por um árbitro que terá autoridade total para fazer cumprir as regras do jogo naquela partida. Imagina que se não tivesse isso na regra, hein? Alguém aqui é do Paraná ou não? Ninguém é do Paraná? Alguém conhece a cidade chamada Bandeirante, no Paraná? Conhece Bandeirante lá, né? Família Meneghel, dono da usina, não é isso ou não? Conhece lá? Passou? Família, isso é história real. História real. Na década de 70, o árbitro marcou pênalti. Pênalti. Entrou lá o usineiro da família Meneghel e falou, o que foi? Não, pênalti. Contra uma equipe, Bandeirante do Paraná, Não, que isso? Não vai cobrar pênalti. Como não vou cobrar o pênalti? Vou cobrar o pênalti. Eu que tenho autoridade para marcar o pênalti. Não, que isso? Se for cobrar o pênalti, não tem mais jogo aqui. Não, ok, vai cobrar o pênalti, o árbitro tem autoridade. Aqui, hein? Não estamos falando muito longe. Ele pegou e falou assim, é assim? Pegou e pediu para um segurança dele dar um tiro na bola, deu um tiro na bola, só tinha uma bola, acabou o jogo. Nós estamos falando aqui do lado, hein? Imagina nos 209 países que nós temos. Pessoal, o que é importante da regra 5? A autoridade do árbitro para cumprir as regras. Quando as decisões do árbitro, olha aqui, ó. Decisões do árbitro são definitivas sobre fatos relacionados ao jogo, inclusive o fato de um gol ter sido marcado ou não e o resultado da partida. São decisões definitivas. A gente não já viu aí gol que a bola entrou por fora, o árbitro deu? Pode mudar? Não. Está na regra. Por quê? Imagina que o árbitro não tem essa autonomia. O que vai acontecer lá no Paraná, Bandeirante do Paraná, lá com a família Meneghel? O que vai acontecer com o Sheik? Que na Copa do Mundo de 82 entrou dentro do campo, né? Na França. Que queria que o árbitro mudasse a decisão dele. Imagina, nos países de regime autoritário, e o árbitro ter que mudar sua decisão por influência do prefeito, por influência do governador, por influência do sheik, por influência de quem quer que seja. Então, ele está na regra. Então, o tribunal recebe lá um jogo e quer anular o jogo porque o árbitro deu um gol que a bola entrou por fora da rede. Que a rede nem faz parte da regra do futebol. Nem faz parte, por questão econômica. Não é isso que nós falamos? E aí o tribunal pegar e fala assim, o jogo está anulado. O que a FIFA faz? Se anular o jogo, eu vou desfiliar você. A Alemanha quis fazer isso. E a FIFA mandou para a Alemanha. Se anular a partida e refazer essa partida, o jogo, a Federação Alemã será desfiliada da FIFA. Fundamentado no quê? Nessa regra. Que a decisão do árbitro é definitiva. Não tem como alterar, não tem como ter influência. E aí nós temos que pensar na International Board quando fez isso. Não é uma canetada. 209 países. Que pressão que nós vamos ter para fazer essa autoridade, se o árbitro deu pênalti ou não deu pênalti. Imagina as decisões do árbitro. O árbitro marcou pênalti e não era para ter sido pênalti. Que confusão que vai ser esse esporte no mundo. Né? Aonde está isso? Está na regra 5. E meus amigos, o Dr. Caio pode aqui confirmar e ajudar. Muitas vezes, nós, colegas, operadores do direito, nos posicionamos, damos uma opinião. Aqui está a essência para nós sabermos o que a gente pode fazer ou não. Por que, quando a gente dá um argumento, por que o jogo não pode ter essa alteração? Por isso que nós começamos a falar da International Board e estamos terminando aqui na regra 5, que é a autoridade do árbitro e o poder que o árbitro tem sobre sua decisão. Imagina se cabe recursos infringentes sobre a decisão do árbitro, né? Nós acabamos de ver aí o julgamento de recurso infringente, não é isso? Não tem recurso. Decisão técnica não pode alterar. É isso, né? Olha aqui. Quando que a gente pode alterar a decisão do árbitro? O árbitro pode modificar uma decisão se percebe que é incorreta ou a seu critério, conforme a indicação de um árbitro assistente ou do quarto árbitro. Foi o caso do Barcos, doutor Bruno, ou do quarto árbitro. Sempre que ainda não tiver reiniciado o jogo ou terminado a partida. A bola entrou por fora. Né? Olha como os jogadores não conhecem regra. Se o jogador conhece regra e tem certeza que a bola entrou por fora, e o árbitro colocou a bola lá no campo para iniciar o gol, a hora que o jogador deu tiro de saída, o que acontece? Acabou. Quantas vezes a gente vê isso? E, se o árbitro for buscar elementos, conversar com o assistente, conversar com o quarto árbitro, o que o árbitro pode fazer? Voltar atrás. Quem reinicia o jogo? O próprio jogador que está sendo, da equipe que está sendo prejudicada. É ou não é isso? O árbitro pode voltar atrás de uma decisão? Pode.
de um pênalti, de um gol com a mão, de uma falta, qualquer decisão técnica. Reiniciou o jogo, acabou. Não pode mais voltar atrás. Isso está na regra 5, decisão do árbitro. Regra 5 sobre as decisões do árbitro. São definitivas e só pode voltar atrás depois que o jogo, até o momento do jogo ser reiniciado. Valeu essa informação ou não? Já sabia disso ou não? Sabia disso, doutor Rafael, ou não? Já sabia, né? Nem precisava ter vindo aqui hoje, né? Então, ó, mas isso é fundamental e é importante. Bom, por conta do nosso horário, eu quero agradecer a participação de todos, até por problema de transporte, de onde nós estamos saindo aqui. Onde você aprendeu que tinha 17? Ah, professor, eu não sei que tinha 17, eu coloquei um X aí. Verdade. Eu fui em uma palestra para 80 jogadores sub-20, Fluminense, Palmeiras, Desportivo Brasil e Grêmio. Olha, 4 equipes. E apliquei um teste sobre regras antes de começar e tinha essa pergunta. 2 acertaram e os 2 falaram que chutaram. Não sabiam. Então, futebol, o único esporte que quem pratica profissionalmente não sabe as regras. Sabe sim que o lateral tem que cobrar com a mão, que o tiro de meta, isso tudo que nós sabemos, né? Mas as regras não sabem. E nós, operadores do direito, e nós que vamos atuar, não vamos saber como um árbitro de futebol, até porque não precisamos. Mas nós temos que saber o que existe para dar a nossa opinião, para sustentar a nossa defesa. Como disse o doutor Caio, já leu o livrinho? Já entendeu o que diz? Né? São mudanças que acontecem, não sei se os senhores e senhoras vivenciaram na Copa São Paulo. Uma coisa de regra, o jogador recuou, saiu da essência da regra, realmente não sabe. E a Europa diz, futebol brasileiro é o futebol no mundo que tem a maior quantidade de gols impedidos. Por quê? Porque a regra do impedimento é uma regra para os inteligentes. Tem que entender a regra. Tem que conhecer. Se não raciocinar, se não pensar, vai fazer gol impedido. E gol impedido não vale. Vamos seguir ou não? Quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Bom, não preciso dizer, né? Apesar de estar aqui na casa, na OAB, toda e qualquer opinião, mesmo crítica, mesmo elogiando, a opinião é minha, não é da casa, não é do Patrick, não é do Dr. Livre, não é do Dr. Caio. Quem está sendo crítico ou fazendo alguma coisa não tem vínculo nenhum, sou eu que estou apresentando. E aí nós temos que começar dando uma canetada. A gente tem que começar dando uma canetada. Geralmente a gente chega aqui, todo mundo fala assim, não, limite. Aqui é o limite. E aqui? Aqui é o limite. E aqui é o limite. E quando eu for lá? Nós começamos agora. É uma síntese, hein? É uma síntese. E esse é o motivo de nós estarmos aqui. Porque coloquem isso na memória de vocês. Futebol, o único esporte que quem pratica profissionalmente não sabe as regras. Futebol, o único esporte que quem ganha dinheiro com ele não sabe as regras. Perguntar para qualquer profissional que joga basquete, handball, a primeira coisa que ele faz é saber as regras. Conversa com um jogador profissional de tênis. Primeira coisa, as regras. Falo com, não vou dizer propriedade, mas com bastante conhecimento de causa, porque eu recentemente fui dar uma palestra para os jogadores da Seleção Brasileira Sub-20, fui dar para os jogadores de equipes renomadas, e a primeira pergunta, quantas regras tem o futebol? E era um X, assim, ó, 5, 7, 15, 17, 20, 50. Raramente um jogador coloca 17. As poucas vezes que acertou, eu fui lá perguntar. Futebol são inteligentes. As regras do futebol são perfeitas. Precisa de adequação? Lógico, precisa de mudança? Sim. A mudança do goleiro, quando a gente assiste a Copa de 70, do recuo da bola para o goleiro, foi uma evolução maravilhosa para a dinâmica do futebol. Precisam, sim, de modernidade, mas as regras são perfeitas.
Mas, quem tem poder para mudar a regra do jogo? Não é o presidente da FIFA que tem a caneta, não somos nós. Isso nós temos que entender. Mudar a regra do futebol, qualquer pessoa pode encaminhar para a confederação, para que a confederação envie a este órgão, International Football Association Board. Então, todos chamam os velhinhos do board. Foi criado em 1886 por quem? Quem criou o futebol? No Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda. Lá que foi criado o futebol, eles criaram as regras e foram esses 4 senhores, essa é a foto, que iniciou a... Me deu uma canetada. Aí está o grande debate e a grande discussão. Geralmente a gente começa e fala assim, você tem a caneta e quer mudar uma regra de futebol. O que você faz? A maioria, quando eu vou, fala assim, acaba com esse impedimento aí, que isso atrapalha demais o jogo de futebol. É ou não é? Eu já apitei jogo sem o impedimento. Taticamente, o jogo é horrível. Não tem jogo. Já foram feitas várias experiências de jogo de futebol sem impedimento. Perde a graça. Tem que conhecer tática, tem que conhecer técnica de posicionamento de equipe para saber o quanto que o impedimento é inteligente. O futebol brasileiro não usa tanto, mas o futebol inglês usa a regra do impedimento de forma tática como ninguém. Eu já vi equipes ganhar o jogo porque serem fracas tecnicamente em relação ao adversário, mas o que chama-se encurtou o espaço do campo com impedimento, sufocou o adversário e ganhou o jogo. Equipes que só jogavam dessa forma. Então, o impedimento é tático. E, vai ao meu parecer, as regras de